esta tarde, iríamos, como foi dito, refletir a partir dos estatutos do Conselhos Pastorais da Unidade Pastoral, do Conselho Pastoral da Unidade Pastoral e também das orientações das equipas de animação pastoral, vamos relacioná-los e ver o que nos oferecem da compreensão da Igreja e daquilo que nós queremos que funcione a nível da corresponsabilidade. Eu gostaria de começar com o que nos diz o terceiro objetivo do plano pastoral que nós estamos a terminar agora, plano pastoral para 3 anos, e que diz assim: orientar a organização e as estruturas pastorais para a missão da Igreja. Quer dizer, a Igreja organiza-se a partir do modelo que ela tem de si mesma. E na medida em que a Igreja, e os nossos objetivos são assumir a evangelização como a ação prioritária da Igreja, a Igreja existe para evangelizar. Quando temos este fim, quando temos esta prioridade, nós então temos que pôr toda a organização da Igreja ao serviço deste objetivo principal. Por isso, tudo deve servir, tudo deve estar organizado para servir a evangelização. Por exemplo, se uma paróquia pensa só no culto, por exemplo, não vai precisar de ter salões e de ter salas, etc., porque ela fica só no culto. Mas se alarga a sua forma de se compreender, o seu próprio trabalho pastoral, ela vai precisar de outras infraestruturas, etc. Tudo está ao serviço, portanto, da ideia que estiver. Depois, nas estratégias, dizia: definição da unidade pastoral como base da organização pastoral. Deixa de ser a paróquia a base da organização pastoral para ser a unidade pastoral essa base. Ora, nós avançámos muito neste campo nestes últimos anos. Embora no nosso conceito, cá no nosso substrato, ainda esteja a paróquia, nós vimos há pouco na partilha das pessoas que estavam a representar a unidade pastoral, mas depois fugia-lhes a boca para aquilo que já está ainda dentro, é a nossa paróquia. A nossa paróquia é normal, isto leva tempo, porque tem sido até agora assim, a gente falar da paróquia. Agora, pretendemos que, de facto, seja a unidade pastoral a base da organização pastoral. E embora haja vários ajustes ainda a fazer, as unidades pastorais vão ganhando estabilidade. Temos, podemos dizer, 58 unidades pastorais na Diocese de Coimbra, embora algumas estejam ainda em fase de mudança, e talvez daqui a uns anos tenhamos que reduzir para 50. Mas já com estruturas de corresponsabilidade que estão a avançar relativamente bem. A maioria já com conselho pastoral, de unidade pastoral, e um bom número já com equipas de animação pastoral. Ora, para que a unidade pastoral funcione bem e vá sendo percebida por todos como a base da organização pastoral, é fundamental que existam estruturas que lhe deem unidade, que lhe deem corpo, que lhe deem identidade e que a dinamizem a unidade pastoral no seu todo. Daí a importância do Conselho Pastoral, porque se não houver um Conselho Pastoral, continua a ser paróquias individuais que o pároco serve, mas sem haver nada a criar identidade nelas como um todo. Por isso, o Conselho Pastoral, a equipa de animação pastoral, com algumas outras infraestruturas, como por exemplo uma folha de ligação, pode existir entre elas, uma folha paroquial, etc., são tudo elementos que vão ajudando a criar identidade nessa unidade pastoral. E por isso aí a importância daquilo que vamos falar, o Conselho Pastoral e a equipa de animação. Das estratégias apontadas pelo plano pastoral estão a criação do Conselho Pastoral e a criação da equipa de animação pastoral. Eu tenho que ser fiel aos meus 15 minutos que tenho, porque depois temos outros 15 minutos com outra pessoa e por isso quero ver se não me perco. Passava já ao primeiro ponto, que é a comparação entre os estatutos para percebermos as diferenças e complementaridades que existem entre conselhos pastorais, da unidade pastoral, e depois as equipas, as orientações da equipa.
O artigo 1º, sobre a natureza e fins do Conselho Pastoral, diz assim: o Conselho Pastoral, SPUP, é um órgão representativo e consultivo no qual os fiéis prestam ajuda ao pároco ou párocos na promoção da ação pastoral, informando e animando a vida pastoral do conjunto das paróquias da unidade. E depois no artigo 2º diz: pela sua constituição e por uma ação organizada e permanente, o SPUP, Conselho Pastoral da Unidade Pastoral, sob a presença do pároco ou moderador da equipa de párocos, promove o exercício da corresponsabilidade eclesial em ordem à construção de uma verdadeira comunidade de discípulos missionários. Portanto, é um órgão representativo, que representa o todo da unidade pastoral. Por isso, mais alargado a toda a unidade do que a equipa de animação pastoral, como iremos ver. É um órgão consultivo, em que os fiéis são chamados a ajudar o pároco, com olhares diferentes e competências também diferentes, para bem promover e animar a vida pastoral de toda a unidade pastoral. Dizer que é de caráter consultivo não significa que os fiéis se juntam com o pároco só para darem a sua opinião e depois o padre faz o que quer. Não é bem isso. A experiência não mostra isso, aliás. Na esmagadora maioria das vezes, o que se resolve no Conselho e fica depois em ata é aquilo que depois todos irão tentar fazer. O pároco acolhe o pensamento geral, o debate, e está lá porque preside e, portanto, aquilo é decidido. Mas não deixa de ser consultivo, pois se o pároco não concordar com alguma coisa fundamental, decidida, pode dizê-lo ali claramente e a coisa não avança. Enquanto cada um, levado pelo seu amor à Igreja, emite a sua opinião, ele está com todos, com os outros todos, a promover o exercício da corresponsabilidade eclesial em ordem à construção de uma verdadeira comunidade de discípulos missionários. A função do Conselho é, pois, eminentemente pastoral, por isso é que se chama Conselho Pastoral. Ajudar o pároco na construção e promoção de uma comunidade de discípulos missionários. Ora, às vezes pode dar-se o caso de alguns conselhos perderem demasiado tempo em questões não tão pastorais, não tão de evangelização, de construção da comunidade, mas há coisas, às vezes perde-se tempo em coisas de muita periferia. E, portanto, muitas vezes temos que perceber, o nosso Conselho reúne-se para fazer avançar a comunidade naquilo que é a sua função de evangelização, de promoção e de crescimento da comunidade, da comunhão pastoral, etc. Esta expressão de discípulos missionários nós já a conhecemos bem da Evangelii Gaudium. Por sua vez, nos vem também do documento da Aparecida e que nos lembra que todo cristão deve ser um discípulo que conhece Jesus, que o segue, mas que ao mesmo tempo deve ser um missionário, um apóstolo. E que se é só discípulo, sem ser missionário, é um fraco discípulo. Mas também se é só missionário sem ser discípulo, é um missionário vazio, por falta-lhe o discipulado. Ora, toda a comunidade deve ser uma comunidade de discípulos missionários. Isto não se forma de um dia para o outro. Os objetivos que temos traçado nos últimos planos pastorais têm estado sempre orientados, desde o princípio, para a formação de comunidades, assim de discípulos missionários, onde todos são corresponsáveis. Só para vermos isso, lembro só através das notas pastorais que o Sr. Bispo escreve em cada ano para dar a tonalidade. Por exemplo, em 2012, 2013, escreveu uma nota com este título: Comunidade de Discípulos para o Anúncio do Evangelho. E tinha a ver com o plano que estávamos a fazer. Refletir sobre, somos chamados a ser uma comunidade de discípulos para o Anúncio do Evangelho, que estava enraizado na própria visão da Diocese. Alicerçados em Cristo, formamos comunidades de discípulos para o Anúncio do Evangelho. Depois, em 2013, 2014, tinha o título de Comunidade de Discípulos Missionários, exatamente com este título. E fomos refletindo o que significava isso, formar uma comunidade, comunidades vivas de discípulos missionários. 2014, 2015, o ano seguinte, foi a formação de discípulos corresponsáveis. Todos corresponsáveis, é isto que estamos, no fundo, aqui a dizer hoje também.
Em 2015, 2016, foi o ano da vivência sinodal na construção do anterior plano pastoral e teve como nota exatamente povo de Deus em comunhão, sinodalidade e participação. Para todos, como já foi dito aqui pelo Padre Nuno de manhã, a sinodalidade é o caminho, por excelência, o caminho no qual temos que todos entrarem. Sinodalidade e participação. E digo só estes, para nos darmos conta da insistência e da coerência com este desígnio ou esta visão que a Diocese tem, o seu Bispo, de criar comunidades de discípulos missionários e corresponsáveis que constroem a Igreja com o mistério de comunhão. E é por isso que estamos aqui. Vejamos agora o que é dito nas orientações diocesanas sobre as equipas de animação pastoral. A equipa de animação pastoral é um órgão local de corresponsabilidade eclesial, de âmbito paroquial ou de unidade pastoral, conforme o caso, que programa, dinamiza, anima, acompanha e avalia tudo o que diz respeito à vida da respectiva paróquia ou unidade pastoral. Portanto, já não se trata de um órgão consultivo, como o Conselho Pastoral, mas de um órgão onde se exerce a corresponsabilidade, também na execução do cotidiano da vida pastoral com o pároco. Por isso, programa, dinamiza, anima, acompanha e avalia. Reparem, estes verbos têm uma sequência lógica, uma ordem. Começa pela programação, porque tudo começa por uma programação, mas depois vem a dinamização disso que se programou, o fazer avançar, dinamizar. Depois vem a animação, depois vem o acompanhamento, que falámos hoje, o acompanhamento do processo e, finalmente, a avaliação. Portanto, estes verbos estão nesta ordem e muito importantes porque é esse o trabalho da equipa de animação pastoral. Programar, dinamizar, animar, acompanhar e avaliar com o pároco a vida da unidade pastoral. Claro, esta tem sido a missão do pároco. No fundo, diz-se da EAP, Equipa de Animação Pastoral, aquilo que tem sido a competência, e continua a ser a competência, do pároco. São estes verbos todos que disse. Mas agora isto é dito não só do pároco, mas também da equipa a que ele preside, a equipa de animação pastoral. Em alguns países esta equipa chama-se equipa de liderança, simplesmente. O pároco é o pastor, o líder, o guia da comunidade, e esta equipa, associada a ele intimamente, lidera com ele sempre a comunidade. Portanto, é uma liderança partilhada, não só de uma pessoa solitariamente, mas de uma equipa que com ele leva como que a responsabilidade e o peso da liderança da comunidade. A diferença está também manifesta na periodicidade das reuniões. Enquanto o Conselho Pastoral deve reunir ordinariamente 3 vezes por ano, aqui as reuniões devem ser, se possível, quinzenais, mas nunca menos do que uma vez por mês. Pois não é possível fazer isto que eu disse, programar, depois dinamizar, depois acompanhar, depois ir avaliando, só reunindo 3 em 3 meses ou 2 em 2 meses. Por isso, esta equipa tem de reunir com muito mais frequência do que o Conselho Pastoral. Há ainda outra diferença importante a ter em conta. Enquanto o Conselho Pastoral se baseia na representatividade do todo da Igreja, do todo da unidade pastoral, e por isso é por eleição, mesmo quando os eleitos não agradam ao pároco, é a comunidade que os elege e que é para haver exatamente opiniões diversas. No Conselho Pastoral, as EAPs são baseadas na confiança que o pároco deposita em cada um dos seus membros. Não é por eleição, mas por coesão da própria equipa no trabalho. Por isso se pretende que esta equipa tire tempo gratuito, isto é, tempo que não é para fazer nada, às vezes, de útil
mas para serem, para estarem juntos, para até comerem juntos, para partilharem a fraternidade juntos, para rezarem juntos e crescerem na confiança mútua. Aqui, por isso é uma equipa muito mais pequena, podem ser 5, 7, 8 membros. O artigo 2, que fala das competências, esclarece ainda mais desta equipa. Tem por missão escutar, há pouco falou-se nisso de manhã, observar, preciso escutar, observar a realidade, escutar a realidade, observar, reler na fé os acontecimentos que marcam a vida pastoral da comunidade, na relação com as orientações diocesanas e com o mundo que a envolve, discernir e dinamizar a ação pastoral local. Damos-nos conta que há algumas expressões iguais, existem algumas expressões iguais ou semelhantes, aparecem nos dois documentos, tanto do Conselho Pastoral como da equipa de animação pastoral. Isto significa que estão ambos ao serviço da dinamização da vida pastoral, embora cada um o faça a seu modo, consoante a identidade de cada uma das equipas. Depois acrescenta ainda nas competências, propor ao Conselho Pastoral da paróquia ou da unidade pastoral as linhas-chave do plano pastoral local, construído a partir do plano pastoral diocesano e tendo em conta a realidade local refletida pelo referido Conselho. O plano pastoral local é feito, portanto, por estas duas estruturas, Conselho Pastoral e a equipa de animação pastoral, mas cada uma a seu modo. A equipa de animação pastoral constrói a linha-chave, as linhas-chaves do plano e propõe-nas ao Conselho Pastoral para serem debatidas no Conselho Pastoral mais alargado e assim discutido. E depois o que sair dali, pouco depois faz então o plano, como disse, tendo sempre em conta o plano pastoral da Diocese, que é para toda a Diocese. O plano pastoral diocesano ganhará cada vez mais relevância quanto mais as unidades pastorais o souberem traduzir na sua realidade local. E, por sua vez, as unidades pastorais, com um plano pastoral claro e execuível, com metas e objetivos definidos, com ações concretas e com a avaliação tão importante, a avaliação frequente, só pode avançar no exercício da comunhão, da corresponsabilidade e da animação missionária. Nós, diga-se, já avançámos muito neste campo, mas temos ainda muito para caminhar, e graças a Deus. Creio que quando, na nossa Diocese, todas as unidades pastorais, ou muitas delas, forem capazes, e algumas já o fazem, fazer um plano pastoral, seguindo o plano diocesano e vendo como é que isto vai, este plano pastoral que a Diocese nos envia e que até muitas vezes parte, ou agora é sempre, parte da escuta que se faz a todo o povo de Deus, todas as paróquias, e depois agora o Sr. Bispo, depois dessa escuta toda, manda o plano para a Diocese, faz o plano para a Diocese, e depois cada unidade pastoral agarra nesse plano pastoral que é para todos e traduz-lo agora ali para aquela realidade local, como vamos aqui, na nossa realidade, traduzir isto. Não é igual em Soure, ou em Pombal, ou em Mira, ou na Serra. As realidades são diferentes. E por isso há que adaptar o plano pastoral à unidade pastoral concreta. Depois ainda, isto está quase na hora, também basta dizer sobre a constituição da equipa de animação pastoral. Deixa-me ver aqui. A constituição. A equipa de animação pastoral é constituída pelo pároco e outros sacerdotes que trabalham na unidade pastoral, os diáconos, etc. A escolha dos membros leigos é da responsabilidade direta do pároco, exatamente por aquilo que disse, não é por eleição, exatamente para ser uma equipa bastante unida para a eficácia do trabalho. Escolham-se pessoas de fé. Depois passar ainda para a frente para outro aspecto. A periodicidade das reuniões. A equipa de animação pastoral reúne-se com a frequência necessária numa periodicidade mínima mensal. E no artigo 6º, relação entre o pároco e a equipa de animação pastoral.
O pároco é o animador nato da equipa que constitui. A equipa deve-lhe franqueza e lealdade nas opiniões e na ação, construindo-se um clima de cumplicidade positiva para a consecução dos objetivos definidos, alimentado na partilha da solicitude pastoral e da oração em comum. Quer dizer, a equipa não é um grupo de pessoas que também está ali, fácil, porque diz sempre sim ao pároco. Não. Também a equipa, apesar desta cumplicidade que é chamada, cada um tem a sua visão, as suas coisas, e completam-se debatendo isso na amizade, porque todos querem o bem exatamente da unidade pastoral. E também a relação, por último, a relação entre o Conselho Pastoral e a equipa de animação pastoral. É um aspecto que também é importante. Onde é que está isso? Diz assim: os membros da equipa de animação pastoral são membros natos do Conselho Pastoral. Exatamente por causa desta relação. Senão a equipa de animação pastoral fazia com o pároco uma coisa, decidia, e depois o Conselho... Não, assim, a equipa de animação pastoral que trabalha com o pároco no cotidiano está presente também no Conselho Pastoral como membros natos. E o Conselho Pastoral traduz mais, digamos assim, o aspecto que diz respeito a toda a comunidade, já que é, como disse há pouco, representativo. E pronto, termino por aqui. Isto naturalmente agora exige da vossa parte, com certeza que já o fizeram, a leitura das equipes, das orientações da equipa de animação pastoral, que são muito simples, mas que são essenciais, vão ao essencial, e os estatutos do Conselho Pastoral, da Unidade Pastoral. É na relação entre estes dois que se compreenderá melhor a importância destas estruturas tão essenciais, tão importantes para que a equipa de animação pastoral, para que a unidade pastoral funcione bem, tenha e vá criando identidade. E, portanto, vamos todos trabalhar para que todas as unidades pastorais verdadeiramente funcionem com estas duas estruturas, que, naturalmente, leva tempo a que as coisas funcionem bem. Há pouco, algumas pessoas queixaram-se a sua unidade pastoral ainda tem algumas dificuldades. Isto não vai de um dia para o outro. Não é? Mas na medida em que as pessoas vão ganhando esta consciência, vão fazendo este trabalho em comum, daqui a 10 anos ou 15, será muito melhor e já está muito mais facilitado o trabalho. O prazo é demasiado longo. Mas cada vez será melhor, não é? Para o ano será melhor, daqui a 5 anos será melhor, daqui a 10 anos será melhor, se Deus quiser. Nós vamos sempre aprofundando a caminhada. Obrigado.